Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje nós vamos falar sobre parte dos resultados que vêm sendo divulgados do censo. Censo esse que deveria ter acontecido em 2010, 2020, aconteceu apenas em 2022, e agora os seus resultados vêm sendo divulgados. Chamou muita atenção um dado que é sobre o envelhecimento da população. E para falar sobre essa mudança do perfil populacional brasileiro e dos impactos que ela traz, nós vamos conversar com a diretora técnica adjunta do DIEESE, a Patrícia Pellatieri. Patrícia, bem-vinda mais uma vez a esse Giro Sindical. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Renato. O prazer é sempre meu de estar aqui nesse espaço tão importante para o DIEESE e para o movimento sindical, com certeza. Então, vamos lá. Bom, o censo é uma pesquisa extremamente importante porque ela é a única capaz de ir a todos os rincões desse país e criar um quadro muito preciso da situação de vida da nossa população. Agora, com a divulgação dos resultados, nós já sabemos que nós somos 203 milhões de brasileiros e brasileiras, nós sabemos que crescemos 6,5% na comparação com o último censo feito, este sim, agora em 2010, e isso significa um aumento de 12,3 milhões de brasileiros e brasileiras neste vasto e populoso país. A nossa idade média também aumentou, nós passamos da idade média de 29 anos para 35 anos, temos menos crianças, o nosso contingente populacional acima de 65 anos cresceu 57,4%. Cada vez menos jovens, cada vez mais idosos. Queria que você explicasse aqui para nós, Patrícia, o que é esse envelhecimento populacional. É evidente que cada uma de nós aqui envelhece individualmente, mas nós estamos falando de envelhecimento de uma população inteira. Por que isso acontece? Quais são os fatores que influenciam? O envelhecimento populacional, ele é uma conquista civilizatória. Acho que é importante a gente ter claro que não é ruim. Então, nós não podemos olhar como sendo só desafios ou só trazendo só coisas negativas, né? Ao contrário, tem sim uma série de possibilidades, uma série de vantagens que depois, ao longo da nossa conversa, a gente vai levantando, né? Então, também um segundo elemento importante é dizer que o envelhecimento, ele é natural, certo? Isso estava previsto, vamos dizer, talvez não a velocidade ou não a forma como tem acontecido, mas olhando a experiência de outros países, essa trajetória do envelhecer, de uma população envelhecer, também já estava colocada há bastante tempo, há décadas, vamos dizer assim, mas no caso do Brasil, mais especificamente a partir da década de 1970. No caso brasileiro, não só no brasileiro, mas especificamente no brasileiro, ele acontece por um efeito conjunto da queda da taxa de mortalidade e da queda da taxa de natalidade. Ou seja, nascem menos, né, menos bebês, e as pessoas demoram mais para morrer, morrem menos. Então, é a conjunção desses dois fatores que faz com que nós tenhamos aí esse envelhecimento. Então, nós podemos dizer que o Brasil, por esses dados do censo 2022, ele está ficando mais velho e mais feminino, né? A femininização da velhice não é um fenômeno só brasileiro. O Brasil, ele teve uma maioria de homens na população até a década de 1930. Em 1940, na década, nós empatamos mulheres e homens, e a partir de 1950, as mulheres ultrapassaram os homens, chegando agora, em 2022, uma diferença de 6 milhões de pessoas, né? Então, mulheres a mais que homens. Por isso que a gente diz que a velhice brasileira
e a velhice mundial, mas a brasileira em especial, ela é muito feminina. Esse superávit de mulheres, no caso brasileiro, ele ocorre a partir do grupo de 25 da faixa etária, né? 25, 29 anos. Enquanto a média mundial, isso só acontece a partir do grupo etário de 50 a 54 anos. Os homens aqui morrem por fatores externos, né? Morrem mais do que as mulheres em acidente de trânsito, violência, homicídio. Então, quando a gente vai pensar qualquer política pública olhando para o envelhecimento da população, nós temos que levar isso em conta, seja nas políticas de trabalho, seja na de seguridade, seja inclusive nas políticas de fomento ao desenvolvimento econômico. Tentando pensar daqui para frente como vai ficar a população brasileira, você diria que a nossa tendência é acompanhar isso que já ocorre em outros países, principalmente nos países mais ricos, em que esse envelhecimento populacional ele já vem ocorrendo há décadas, ou é uma trajetória que a gente pode alterar a depender de determinados fatores? O envelhecimento é um fato, e ele vai continuar. Portanto, e não é novidade e não deveria ser surpresa. Então, portanto, ele não é uma tendência passageira. Como a gente lida com esse envelhecimento é que está em aberto, vamos dizer, né? Nenhum país do mundo avançou, como você citou aí, os países ricos. Então, do ponto de vista socioeconômico, de distribuição da riqueza, de melhoria de condições de vida, com uma manutenção de altas taxas de mortalidade e fecundidade. Portanto, olhando para os países ricos, essa transição demográfica, ela possibilitou, na verdade, uma melhoria das condições de vida. A gente pode olhar o envelhecimento como conquistas. Há estudos, inclusive vários, que comprovam que a transição ela foi fundamental para a elevação da renda per capita nesses países. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a diretora técnica de Junta do Diese, Patrícia Pellatieri, e nós estamos conversando sobre as divulgações recentes do censo acerca da população. Patrícia, quando a gente fala em envelhecimento da população, tem dois termos que são muito frequentes, que são bônus demográfico e janela de oportunidades. Eu queria que você explicasse um pouco o que é cada um desses termos, e é muito comum que quando esses termos apareçam, eles apareçam associados à ideia de que há um risco do Brasil perder os benefícios desses dois itens. Bem, então, como eu disse, o envelhecimento no Brasil, ele começou lá no início da década de 1970, né? E prosseguiu nas décadas seguintes, culminando agora em 2022. Isso tudo em consonância com a queda da taxa de fecundidade. A diminuição de filhos diminui, portanto, as faixas de idade escolar e aumenta proporcionalmente os grupos etários em idade de trabalhar. Então, o que nós chamamos de bônus demográfico? É quando a população ativa, ou seja, aquela população que está em idade de trabalho, ela cresce mais rápido do que o total da população ou a redução do que nós chamamos de taxa de dependência. Ou seja, nós temos mais gente trabalhando do que ou jovens ou idosos que dependeriam desse trabalho, certo? Então, isso nós chamamos de bônus demográfico e no período que você está, nesse período da década de 1970 para frente, nós entramos no que chamamos de janela de oportunidades. Se a gente fosse fazer uma comparação assim com a janela, de fato, de uma casa, a gente estaria abrindo, nesse período, abrindo a janela para entrar mais luz. Ela estaria abrindo, então, cada vez entrando mais luz até chegar no ápice.
Depois que ela chega no ápice, abriu totalmente, ela começa a fechar, né? Então, isso é que é janela de oportunidades. E a gente chama de janela de oportunidades, acho que é bom registrar isso, e o bônus demográfico como um período ideal para o crescimento econômico e a melhoria das condições de vida. É o momento onde uma população pode dar um salto em termos de renda. No Brasil, se a gente considerar a população em idade de trabalhar como de 15 a 64 anos, que é a regra mundial, vamos dizer assim, nós atingimos o auge do bônus demográfico em 2022. Nós temos ali 69,3% de população em idade de trabalhar. Então, o nosso auge, o escancarar da janela foi 2022. A partir daí, ela começa a fechar, certo? Se a gente considerar como a idade até 60 anos, que tem essa discussão sobre se a gente considera até 65 ou até 60, então aí o nosso auge do bônus demográfico foi em 2010. Mas, assim, mundialmente, é considerado até 60 a partir de 65 anos. Então, podemos dizer que a nossa janela está, neste momento, escancarada e começando a se fechar. Ela não fecha instantaneamente, certo? Acabou o bônus. Bom, fecha a janela, acabou a janela de oportunidades. Não, ela vai se reduzindo também gradativamente. Então, nós podemos considerar que a gente ainda está vivendo um bônus demográfico pelo menos mais 10 ou 15 anos. Por isso, é muito importante que, de fato, existam políticas públicas que consigam aproveitar o máximo dessa oportunidade. No Brasil, nós temos desperdiçado essa janela. Nós começamos a entrar no bônus demográfico lá na década de 1970, mas nós continuamos com uma renda per capita que é metade da renda per capita dos países desenvolvidos e com um IDH muito abaixo do que também tem esses países desenvolvidos, né? Então, a gente viveu, neste período, um processo de desindustrialização intensa, e nós sabemos que a questão da indústria ela é fundamental para o desenvolvimento, para as ocupações de melhor qualidade, de melhor renda. Nós tivemos queda significativa da renda do trabalho, nós tivemos uma precarização dos postos de trabalho de maneira geral, mas muito intensamente nas faixas mais jovens e nas faixas de maior idade, um baixo investimento em educação, porque nós temos um déficit de educação enorme, não estou falando de falta, mas nós estamos falando de analfabetismo funcional, que ainda é grande, e abandonamos nesse período, não todo ele, mas uma boa parte dele, ou fizemos muito pouco, um investimento em inovação e desenvolvimento tecnológico. Então, nós podemos dizer que, sim, nós desperdiçamos uma parte significativa da nossa, do tempo da nossa janela de oportunidades, uma vez que nós temos uma população muito empobrecida e uma concentração de renda extremamente forte. E a gente também tem um mercado de trabalho com muita precariedade, muita informalidade, e jovens que não conseguem nem estudar, nem trabalhar, sem emprego e sem trabalho. A experiência internacional, ela mostra que os países que alcançaram o desenvolvimento socioeconômico, eles tiveram o bem-estar e a distribuição da riqueza crescendo mais rápido do que o ritmo da mudança da estrutura etária. Ou seja, durante o bônus demográfico, antes da conclusão da transição demográfica, a questão da distribuição da riqueza, ela estava dada.
No Brasil, ao contrário, o que nós temos é o aumento da renda per capita, e não estou nem falando aqui da concentração de renda, estou usando um indicador que é uma média, que é uma renda per capita, ele cresce em velocidade menor que o envelhecimento da população. Para que a gente, de fato, consiga superar essa condição, vamos dizer, essa estagnação que está posta ou a piora, nós temos que inverter, e mais do que inverter, nós temos que compensar esse processo rapidamente. A gente precisa dobrar a renda per capita, certo? Para chegar na média dos países ricos. E para isso nós temos que distribuir a riqueza, não vamos distribuir o que a gente crescer a partir de agora. Não, nós temos que distribuir o que está concentrado. Porque distribuir só o que a gente vai crescer agora não dá conta de compensar esse aumento de renda per capita que foi muito inferior ao aumento do envelhecimento da população, né? Temos aí a política de valorização do salário mínimo, que ela é um elemento importante, que ela teve o seu papel, ela foi retomada agora com o governo Lula, mas nós precisaríamos avançar, porque ela está propondo distribuir o que aumentar daqui para frente. Mas nós precisamos, se nós queremos, de fato, chegar numa condição melhor, a hora que se fechar a janela, nós temos que acelerar esse processo, porque agora nós temos pouco tempo. Talvez um instrumento mais potente para fazer isso pode ser a mudança na estrutura tributária, na reforma tributária. Nós não estamos vendo até agora, de fato, a proposta de reforma tributária que faça essa diferença. Ou seja, pegue aquela concentração enorme de riqueza e essa concentração vai sustentar as políticas públicas de distribuição e de melhoria das condições de vida. Além disso, é preciso ter uma intencionalidade na geração de emprego e renda, de considerar as enormes desigualdades regionais, de raça, de gênero, e precisamos urgentemente tratar da questão da qualidade da educação, né, da formação, e o investimento, e aí pensando num segundo bônus demográfico, que é o bônus da produtividade, nós precisamos investir em ciência e tecnologia, né? Em desenvolvimento tecnológico, porque isso também leva décadas para ter o resultado, né? Entre os países que estão em desenvolvimento, o Brasil é o único que corre o risco de não aproveitar, ou é um processo que é muito mais generalizado nesses países de renda média baixa, só para a gente se situar no mundo com relação a esse tema? Nós não somos os únicos, certo? A projeção aí da ONU mostra que até 2060, lá de uma lista de, se não me engano, 201 países, 190 países terão uma diminuição percentual dos jovens. Projeção, a Coreia do Sul será o país mais envelhecido, ou seja, com menos jovens, mas eles estão fazendo um investimento muito intenso em desenvolvimento tecnológico. Então, a gente pode dizer que eles estão aproveitando aí, traçaram uma estratégia e estão aproveitando essa janela demográfica para dar salto, né? Pensando aí na questão do bônus, do segundo bônus demográfico, que é a questão da produtividade, né? E no caso, aí eu vou voltar para o Brasil, a gente volta aí a gente tem que olhar para os nossos velhos e novos dilemas, né? São os dilemas do nosso, da desigualdade do nosso mercado de trabalho. Então, hoje, se a gente pegar a faixa etária de 14 a 29 anos, a taxa de desemprego, ela é explosiva, ela está em 14%. Ela é muito maior do que a média da taxa de desemprego ou da taxa de desemprego dos chamados adultos. Nós temos
mais 14% nessa faixa etária que não estão nem trabalhando e nem estudando, né? E tem uma parcela que estuda e trabalha e que, portanto, tem um déficit de estudo aí, por conta da necessidade do trabalho. E digamos assim, que a nossa oportunidade está muito nessa faixa etária da juventude, né? Nós temos aí pelo menos um quarto dessa população jovem trabalhando que é informal, trabalha sem carteira assinada. Quase um quinto, somando, né? Você pega esse um quarto, então você pega lá 22% que são jovens que trabalham sem carteira assinada. Aí você soma mais 17% que são os chamados conta própria, que também não tem a proteção social. Então, o que é que nós estamos construindo, entende? Quando você olha para isso, você fala, bom, nós temos problema, podemos ter problema de sustentação de um sistema de seguridade, porque parcela significativa da nossa população em idade ativa está no mercado informal. E voltamos já já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe a diretora técnica adjunta do Diese, Patrícia Pelatieri, conversando sobre o tema da população a partir da divulgação de resultados do censo, este ocorrido em 2022. Patrícia, os países mais ricos, esses que já estão com a população mais envelhecida do que a nossa, como tem sido o comportamento deles com relação a políticas públicas, com relação a esse pós-bônus demográfico? Principalmente os países europeus, né? O estágio final da transição demográfica foi lá na segunda metade do século XX, quando a gente estava iniciando o nosso bônus demográfico, eles estavam no final da sua transição, né, demográfica. E aí, as questões de políticas públicas que são levantadas nesse momento para os formuladores, né, são políticas de saúde e prevenção, porque o envelhecimento traz também complicações na saúde que você pode estender, vamos dizer assim, se tiver políticas de prevenção. A questão da qualidade de vida é fundamental quando você discute envelhecimento, porque em que pese você possa aumentar a longevidade, precisa saber qual é a qualidade desse aumento da longevidade, né? As mulheres, por exemplo, que têm uma taxa de mortalidade menor do que os homens, né? Vivem mais do que os homens, há uma discussão sobre a qualidade desse delta aí de vida das mulheres, porque tem uma sobrecarga tão intensa ao longo da sua vida produtiva e reprodutiva, que esse bônus, vamos dizer assim, de vida, é um bônus questionável em termos de qualidade. Então, políticas de qualidade de vida, não só na velhice, mas ao longo da sua trajetória, aí nós estamos falando, então, de um sistema de saúde, um sistema de seguridade social que dê conta disso ao longo da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Qual é o papel, como é que é a divisão entre as responsabilidades da família e o papel do Estado em termos de assistência nesse envelhecimento? Precisa ter um pacto social. Não é verdade que isso não caiba dentro das políticas públicas, né? Isso é uma questão de pacto social, é uma questão de escolha da onde você coloca o recurso que é público, né? Então, é perfeitamente possível você distribuir o recurso público para as necessidades da população, né? Então, acho que isso não está posto, não é possível dizer que o orçamento público não dê conta do envelhecimento da população, não é razoável isso, não é razoável dizer isso, né? Então, tem também a questão tem que se pensar a questão do que é a valorização dos idosos, né? O reconhecimento como trabalhador, o que contribuiu, que pode continuar contribuindo. Então,
esses países desenvolveram, né, políticas e programas de envelhecimento, o que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, chama de envelhecimento ativo, né, que é valorização dessas capacidades em todas as faixas de idade, inclusive na velhice. Então, acho que é importante a gente dizer isso, né? As medidas de seguridade social, elas podem incluir, nesses países, elas podem incluir pensão para velhice, aposentadoria, fundos compensatórios de poupança, programa de seguro-deficiência, tratamento a longo prazo, tudo isso foi pensado. É bem verdade que a partir mais recentemente, várias dessas conquistas e políticas e programas pensados nesses países, eles foram reformulados, né? Houve reformas para pior, também precarizaram aí parte dessa população, mas muitos estão revendo, inclusive, essa precarização. Então, também aí tem momentos da disputa, né, no próprio sistema capitalista, que levou à perda de condições que estavam dadas e que estavam conquistadas, né? Uma observação que eu acho que é importante a gente fazer é que os idosos, os mais qualificados, pelo menos na experiência desse país, mas no Brasil a gente também tem isso, eles atuam muito como voluntários em escolas, em comunidades, em organizações políticas, de saúde. Tem um trabalho aí que é um trabalho que não é computado no PIB, assim como o trabalho dos cuidados, e tem, no caso das idosas mulheres, também tem muito esse trabalho, né? As idosas assumem os trabalhos domésticos e dos cuidados que não estão computados no PIB. Se fossem, né? Tem estudo aí, um recente estudo da GV diz que esse trabalho esse trabalho não computado, né, não remunerado das mulheres significaria aí um aumento de 8,5% no PIB, daí das mulheres em todas as faixas etárias, né? Então, acho que é importante a gente dizer isso, porque isso tem a ver com como é que se olha o idoso, né? É importante porque isso é cultural, isso faz diferença a hora que você pensa políticas públicas, né? O montante, então, do orçamento que é alocado para o sistema de seguridade, ele é uma escolha política e social. Então, não vem com essa história de que é matemático, que assim, então não dá. Ou então nós temos um orçamento que vai condenar a grande parcela da população brasileira a viver na miséria. É disso que nós estamos falando? Então, para que serve o orçamento público, certo? Então, eu só quero frisar muito isso, porque acho que é importante, porque diz respeito à escolha política e social, e a sociedade tem responsabilidade nessa escolha, né? Então, eu queria te agradecer, Patrícia, pela nossa conversa, pelo seu tempo, agradecer pelas informações que você trouxe e, com certeza, colocou aí o tema no radar de uma maneira que não é tão bem explicada muitas vezes, mas a gente tem esse objetivo aqui de explicar e entender as consequências para a classe trabalhadora, para a população em geral. Obrigada, Renata. Eu estou à disposição. Espero que nos encontremos em breve com, quem sabe, um assunto menos doloroso, talvez, ou menos desafiador, quem sabe. Tomara. Seguimos. Tchau, tchau.